Olá, galerinha! Galerinha da Bíblia, gente boa, gente linda e abençoada, família, galerinha de cowboy, todas as quintas-feiras, ó, 10 minutinhos de Bíblia para todos aqueles que amam a Deus, sua palavra e são apaixonados por Jesus. Queridos, hoje é um dia especial, dia 19, hoje é dia 19 do 6, né, de junho, dia de Corpo de Cristo, né? Feriado, Corpo de Cristo, e é importante a gente lembrar e saber o significado, né? De um dia especial como hoje, onde a igreja, ela representa, ela é o corpo de Cristo aqui na Terra, né? Jesus Cristo, ele é o Senhor e cabeça desta igreja, então é importante nós sabermos que, como igreja, nós somos chamados para celebrar a edificação, né, o crescimento da igreja em amor e também em unidade. Este é o grande significado. Ou seja, buscar maturidade. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo de Cristo aqui na terra, nós temos que trazer à memória e ser praticantes, não é, da unidade da igreja, do corpo, do crescimento, da edificação da igreja de uns para com os outros, buscar maturidade, né? Desenvolver os dons, desenvolver habilidades que Deus nos dá, talentos para o bem comum, para o bem de todos, para o bem da igreja, para o bem da sociedade. Enfim, assim Cristo é glorificado na nossa vida. Com esse entendimento, com essa prática, com essa disciplina, com esse estilo de vida que agrada a Deus, Jesus Cristo, Senhor, ele é glorificado. E este é o propósito, que Jesus seja glorificado em nós e também através de nós. Assim ele é exaltado nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Isto é relevante, é maravilhoso. Falando sobre essas coisas, olha, daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu quero compartilhar com você sobre um convite relevante, ou seja, um convite especial, um convite relevante. Convide alguém para estar com você nesses 10 minutos. Envie o link para alguém se você gostar, se abençoar a sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe, curta o vídeo, deixe seu comentário se você quiser. É uma grande bênção. São 10 minutos de Bíblia, passa rapidinho para a gente poder crescer nessa coisa de unidade, né? De habilidade como cristão, como corpo de Cristo, né? Edificar uns aos outros. Isso é tremendo, é maravilhoso. Então você é meu convidado já, daqui a pouco, depois da vinheta, os 10 minutinhos de Bíblia, tá bom? Bora lá! Roda aí, produção! Roda, roda, roda! Muito bem, meus amados irmãos, queridos amigos e família, 10 minutinhos de Bíblia, reflexão, um convite relevante. Falando em convite relevante, é comum, né, a gente convidar as pessoas para uma pescaria, para um churrasco, para um passeio, para um piquenique, né? A gente convidar e elas também nos convidarem. Isso é muito comum entre família, amigos, né? E isso é um fato e está dentro do contexto do tema, né? Convite relevante. Então, eu convido você agora, para um convite relevante, um convite especial. E qual é este convite? Está lá em Salmos 95, versículo 1 e 2. Afinal de contas, nós estamos falando de 10 minutos de Bíblia, não tem como fugir da Bíblia. Então, a Bíblia também nos convida. Olha que convite bacana. Diz assim, no Salmo 95, versículo 1 e 2. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Que coisa fantástica, significativa essa escritura, que convite maravilhoso para a gente ir louvar a Deus. Olha que coisa maravilhosa, você ser convidado por Deus, por sua palavra, para estarmos na presença dele, louvando, adorando a ele, reconhecendo o seu poder, a sua grandeza, a sua fidelidade. Que coisa fantástica é a Bíblia e a palavra de Deus. Então, é bom a gente também observar que lá
há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, ou melhor, 4 décadas depois de Cristo, era comum nas igrejas o primeiro louvor ser este louvor, dos Salmos de número 95, que nós acabamos de ler agora. Eles cantavam, eles louvavam a Deus com esse cântico, né, ao iniciar um culto. Isso é magnífico, é relevante na história e para nós que hoje estamos nos dedicando, né, ao reino de Deus. Então é importante esses detalhes. Agora, o Salmo 95 também nos chama para cantar, louvar, adorar e também ouvir. É importante a gente ver esses detalhes também. Então, olha só como que é legal isso. Para cantar e louvar, está no versículo 1 e 2, eu vou repetir de novo. Quando o Senhor nos chama para cantar e louvar no convite que Ele nos faz, olha como Ele chama. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa alma. Ele é o rochedo, a rocha da nossa alma. Saiamos ao encontro dele nos louvores, nos cultos, nos momentos que a gente está marchando com Jesus, né, no nosso dia a dia, com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos. Quer dizer, nós declaramos a vitória dele quando nós cantamos, quando nós declaramos os salmos. Agora, somos chamados para cantar e louvar, mas também somos chamados para adorar. O convite também é para adorar. Versículo de número 6 do capítulo 95 diz assim, ó: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Legal, né? Quer dizer, somos convidados a cantar, a louvar a Ele, mas também somos chamados para adorar ao Senhor. Versículo 6, vinde, adoremos, se prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele nos criou, nos deu a condição de ser filhos, né? O Deus eterno, o Deus todo-poderoso. Nós podemos nos prostrar diante dos pés de Jesus para adorá-lo. Que coisa magnífica, que coisa maravilhosa, que privilégio é este, né? Ser adorador do Senhor. Agora, por que nós devemos louvar, se prostrar e adorar a Deus? Por quê? Ponto de interrogação. Vamos ver. Versículo 3 do mesmo capítulo. Porque o Senhor é Deus supremo. Porque o Senhor é o Deus supremo, está escrito. E o grande rei acima de todos os deuses. Olha isso. Ele é o rei supremo, o único, absoluto, acima de todos os deuses, aqui com letra minúscula. Porque o Senhor nosso Deus, com letra maiúscula, Deus supremo, com letra maiúscula, e grande rei acima de todos os deuses, letra minúscula, né? E no Salmos 96, versículo 5, está escrito: porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Então vamos adorar o Senhor? Vamos nos prostrar diante do Deus eterno, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus altaneiro, o Deus altíssimo, né? E tirar os olhos dos deuses, dos povos que se curvam diante dos deuses, dos ídolos, aqueles deuses feitos de barro, de prata, de ouro, né? E se voltar para o Deus eterno, o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus autêntico, o Deus verdadeiro. Que coisa magnífica. É por isso que nós devemos louvar ao Senhor, buscar ao Senhor. Versículo 4. Por que devemos louvar e se prostrar diante do Senhor? Versículo 4. Porque nas suas mãos estão as profundezas da terra. Deus criou a terra, tudo que nela há, e as alturas dos montes lhe pertencem. Tudo que há nos montes, nas alturas, pertence a Deus, foi Deus que criou. E no versículo 5, dele é o mar, foi Deus que criou o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Por isso que nós temos que louvar, por isso que nós temos que adorar, por isso que nós temos que se prostrar diante do Senhor para adorá-lo, porque ele é o Deus eterno que criou todas as coisas. Nada existiria sem ele, e nada permaneceria sem ele. Ele é o tudo, ele é tudo para nossas vidas. Deus é o Deus criador. Como não louvar um Deus desse? Como não adorar um Deus desse? Como não estar na presença de um Deus que na sua palavra declara a sua criação, o seu poder? Versículo 7. Por quê? Porque ele nos criou também para ser nosso Deus. Está escrito. Porque ele nos criou para ser o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos, né?
povo que alimenta, povo do seu pasto, povo que ele alimenta, povo que ele cuida, povo que ele sustenta, povo que ele fortalece. Ele nos criou para ser este povo. Por que ficar longe de Deus? Por que não se aproximar de Deus? Por que não entregar a vida para Cristo? Fazer de Cristo o Senhor das nossas vidas? Haja visto que a palavra de Deus nos chama, nos recomenda, nos orienta, nos ensina. Que coisa fantástica isto hoje, nesta data de hoje, Corpus de Cristo, nesse feriado, tem tudo a ver, não é? Essa nossa comunhão com Deus, essa nossa intimidade, essa nossa unidade, o cuidado uns com os outros, com a igreja, permanecer, prevalecer com a palavra de Deus, declarando o amor de Deus, a presença de Deus, esta unidade que nos une, que nos fortalece, que nos levanta para cima, que nos faz olhar para o alto, que nos empurra para o alto. Isso é fantástico. E por último, o mais importante do convite relevante. Deixei por último, o mais importante do convite relevante. Olha lá, ouvir e obedecer, sendo praticante da sua vontade, ou seja, sua palavra, ou seja, a Bíblia, 10 minutos de Bíblia. Olha quanta coisa importante, ouvir e obedecer, sendo praticante da sua vontade, a palavra, a Bíblia Sagrada. Amém, meus queridos amados? Então, no versículo número 8, ao 11, versículo 8 a 11, diz assim a palavra de Deus: quando ouvirdes a minha voz, quando vocês ouvirem a minha voz, como estamos agora ouvindo, quando ouvirdes a minha voz, que é a palavra de Deus, não endureçais o coração, como fez Faraó, que endureceu o coração. Não endureçais o coração, como muitos no passado, depois de ouvir a minha voz, a minha palavra, e verem minhas obras, durante 40 anos, estive desgostado, diz Deus, desgostado com essa geração, povo de coração transviado, não se firmou, diz a Escritura, em meus caminhos, por isso não entraram em meu descanso. Quanta gente deixou de entrar no descanso do Senhor na eternidade, no passado, porque ouviram a palavra, experimentaram a palavra, que Deus foi real e presente na vida daquele povo, ao abrir o Mar Vermelho, a cuidar deles no deserto. Deus é tremendo e maravilhoso. E ainda assim muitos endureceram o coração. Ainda assim muitos se extraviaram. Ainda assim muitos não permaneceram, e por conta disso diz a Escritura que não entraram no descanso do Senhor. Agora escute, o descanso do Senhor continua disponível. Mas disponível para quem? Para aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Não se engane, meu querido e minha querida, você menino, menina, moço, moça, mulher, não se engane que se você não for ouvinte e praticante da palavra de Deus, não vai entrar no descanso do Senhor. É a Bíblia que diz, é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, é esse Deus. É o Deus de amor, mas é o Deus de justiça. Sua palavra vai se cumprir. É um exemplo para nós, é uma motivação. Sabe, chama nossa atenção. Se lá no passado muitos deixaram de entrar por desobediência, agora logo eu e você precisamos abrir nosso entendimento e ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus, porque é assim que nós vamos entrar no descanso do Senhor, nas moradas eternas, eternamente com o Senhor. Meu querido e minha querida, não perca isso na sua vida. Agora, fantástico o nosso convite de hoje, né? Louvar, cantar ao Senhor, se prostrar e adorar o Senhor. Mas o mais importante de tudo aqui, olha, não adianta o louvor e a adoração se prostrar diante do Senhor se não obedecer a sua palavra. Se você ouve a sua palavra hoje, está ouvindo a palavra de Deus, abra seu coração, se esvazie de si mesmo, deixa Jesus fazer uma obra na sua vida, na sua família, e venha e vamos experimentar o melhor de Deus. O melhor de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nesta hora tão preciosa que o Senhor nos dá, a oportunidade e o privilégio de estar aqui, Pai, todas as quintas-feiras, compartilhando com a igreja, com o corpo de Cristo, com as pessoas que querem, que desejam, que estão abertas para o Senhor, porque o Senhor nos deu essa visão, esse propósito de 10 minutos de Bíblia para as pessoas que amam o Senhor e a Tua palavra e são apaixonadas por Jesus. E ainda, Deus, se alguém não se habituou com a Tua palavra, não lê a Sua palavra, não se dedica à Sua palavra, se alguém ainda não está amando o Senhor e não é apaixonada por Jesus, que essa pessoa abra seu coração, ao ouvir a Tua palavra e a Tua voz, ela não endureça o coração, mas que ela venha fazer parte desse grupo de pessoas, fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, como hoje estamos celebrando, corpo de Cristo, fazer parte desta unidade, deste rebanho maravilhoso que pastoreia, que o Senhor alimenta, que o Senhor fortalece, que o Senhor guarda,
porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Jesus, pelo teu amor e por tua fidelidade. Fala ao coração de cada um e transforma o coração de cada um à medida que cada um abre o seu coração e a sua vida para o Senhor e para a tua palavra. É a minha oração, é o meu clamor, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Quinta-feira eu volto às 21 horas com 10 minutos de Bíblia. Eu quero dizer para você o que eu sempre digo. Eu amo você em Jesus por causa de Jesus. Uma outra coisa. Maravilha, Jesus!